O Evangelho foi redigido 2 gerações após a crucificação de Jesus, em um contexto marcado pelo controle romano sobre Jerusalém. Essa situação gerou um ambiente repleto de conflitos religiosos significativos. Nesse cenário, João Batista desempenha um papel fundamental, anunciando a chegada de Jesus e reconhecendo sua importância. Ele se apresenta como a voz que prepara o caminho para o Senhor. A relação entre Jesus e seus discípulos é enfatizada, demonstrando como eles o reconhecem como Messias. André, um dos primeiros discípulos, busca seu irmão Simão para apresentar Jesus. A purificação ritual dos judeus é ressaltada, evidenciando a relevância das tradições religiosas na época de Jesus. Os potes de pedra utilizados para a água possuíam um significado profundo na cultura judaica. A transformação da água em vinho simboliza o início do ministério de Jesus e sua capacidade de realizar milagres. Essa ação reforça a crença dos discípulos em sua divindade. A conversa entre Jesus e Nicodemos ilustra a necessidade de um renascimento espiritual para compreender o reino de Deus. Isso evidencia a transformação interna exigida pela fé. João Batista reconhece que Jesus é mais importante, afirmando que ele deve crescer enquanto ele próprio deve diminuir. Essa humildade é uma peça-chave na mensagem de Jesus. Jesus fala sobre a água da vida e a necessidade de uma adoração verdadeira, que deve ser realizada em espírito e em verdade. Ele enfatiza a importância de uma conexão autêntica com Deus. A conversa de Jesus com a mulher samaritana resulta na crença de muitos nele. Ela testemunha sobre ele, trazendo novos crentes para a mensagem de salvação. O homem doente, que esperou por cura durante 38 anos, simboliza a esperança e a fé. Jesus questiona sua vontade de ser curado, ressaltando a importância da ação pessoal na busca pela saúde. A cura acontece no sábado, o que provoca controvérsia entre os líderes religiosos. Esse fato destaca o conflito entre a lei e a misericórdia, um tema central nos ensinamentos de Jesus. Jesus reafirma que sua autoridade provém do Pai, ressaltando a relação divina. Ele menciona que o julgamento e a vida eterna são aspectos cruciais de sua missão, validando sua identidade messiânica. Os discípulos questionam a adequação da quantidade de alimentos disponíveis, refletindo a dúvida humana diante das necessidades. A presença de um menino com pães e peixes simboliza esperança. Após a refeição, Jesus orienta seus discípulos a recolher os pedaços restantes, enfatizando a importância de não desperdiçar. Isso ilustra um princípio de responsabilidade e gratidão. Jesus se apresenta como o pão da vida, prometendo saciar a fome espiritual dos que creem nele. Ele distingue entre alimento físico e espiritual, convidando reflexão sobre a vida eterna. Alguns discípulos questionam a complexidade dos ensinamentos de Jesus, levando muitos a abandoná-lo. Jesus, ciente disso, pergunta se seus apóstolos também partiriam. Durante a festividade, Jesus desafia os líderes judeus, revelando que seu ensino não é próprio, mas proveniente de Deus. Ele encoraja a busca pela verdade em suas palavras. A multidão fica dividida sobre Jesus, com alguns o reconhecendo como Messias, enquanto outros questionam sua origem. Os fariseus tentam desacreditá-lo, mas muitos se impressionam com seu ensinamento. A resposta de Jesus à multidão exemplifica sabedoria, pedindo que quem não tivesse pecado atirasse a primeira pedra. Essa postura destaca a importância da autocrítica antes de julgar os outros. Jesus se apresenta como a luz do mundo, indicando que segui-lo é a chave para evitar a escuridão espiritual. Isso sugere que a verdadeira orientação se origina de uma conexão pessoal com ele. O ensinamento de Jesus sobre a liberdade do pecado revela que, se o Filho libertar, seremos verdadeiramente livres. Essa mensagem contrasta a liberdade espiritual com a escravidão ao pecado. A cura do cego causa confusão entre os vizinhos e fariseus, que duvidam da autenticidade do milagre. Eles questionam a origem do poder de Jesus. Os pais do homem curado hesitam em se comprometer, temendo represálias dos líderes judeus. Essa situação ilustra a pressão social e o medo na comunidade religiosa da época. Jesus se revela como o bom pastor, disposto a sacrificar sua vida pelas ovelhas. Ele enfatiza a importância de reconhecer sua voz e autoridade. As obras de Jesus provam sua missão divina, servindo como um convite à fé para aqueles que o cercam e questionam sua autoridade. Isso reforça a ideia de que a crença deve se basear em evidências.
A conversa com Marta sobre a ressurreição de Lázaro destaca a promessa de vida eterna para os que creem. Essa mensagem central do cristianismo é reafirmada ao longo dos ensinamentos de Jesus. O lamento de Maria e a emoção de Jesus diante da morte de Lázaro mostram sua humanidade e compaixão. Essa cena ilustra a conexão emocional que ele tem com seus amigos e seguidores. A ressurreição de Lázaro leva muitos a crerem em Jesus, enquanto outros buscam os fariseus para discutir suas ações. Isso gera tensão entre os líderes religiosos e Jesus. Caifás, o grande sacerdote, sugere que sacrificar Jesus pode ser mais benéfico do que arriscar a destruição do país. Essa profecia aponta para o papel de Jesus na salvação da humanidade. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém é marcada por aclamações da multidão. Isso reflete a crescente popularidade de Jesus e a preocupação crescente dos fariseus. Mesmo entre os líderes judeus, alguns acreditavam em Jesus, mas temiam se pronunciar publicamente, receosos da rejeição. Essa dinâmica reflete a pressão social da época. Jesus lava os pés dos discípulos como um exemplo de humildade e serviço, enfatizando a importância de servir ao próximo. Essa ação simboliza a verdadeira liderança cristã. O novo mandamento que Jesus oferece a seus seguidores é amar uns aos outros, assim como ele os amou. Esse princípio é fundamental para a identificação como discípulos de Cristo. A promessa de Jesus de preparar um lugar para seus seguidores reflete seu amor e cuidado. Ele deseja que todos estejam com ele na eternidade. A relação entre Jesus e o Pai é central na mensagem, enfatizando que conhecer Jesus é o mesmo que conhecer o Pai. Essa conexão destaca a unidade divina entre eles. Jesus revela a importância da obediência aos seus mandamentos como uma expressão de amor. Aqueles que o amam serão amados pelo Pai e receberão o Espírito Santo. O Espírito Santo é prometido como um guia que revelará a verdade sobre Deus e ensinará tudo o que é necessário para os discípulos. Isso reforça a importância da fé. Jesus compara a tristeza dos discípulos à dor de uma mulher em trabalho de parto, ressaltando que a alegria surgirá após sua ressurreição. Essa metáfora enfatiza a transformação da tristeza em alegria. Ele menciona que o Pai concederá tudo o que for pedido em seu nome, destacando a importância da oração e da conexão com Deus. Essa afirmação mostra a confiança que devemos ter na providência divina. A prisão de Jesus ocorre após um ataque com espada, refletindo a tensão entre os discípulos e as autoridades. Isso evidencia o clima de conflito nesses momentos. Jesus é levado a Caifás, onde enfrenta questionamentos sobre seus ensinamentos. Sua resposta ressalta que sempre falou publicamente, evidenciando sua transparência. Pilatos, ao interrogar Jesus, tenta encontrar um motivo para libertá-lo, mas enfrenta a pressão da multidão clamando por crucificação. Isso ilustra a dinâmica política e social da época. O papel de Pilatos na condenação de Jesus destaca a tensão entre as autoridades religiosas e políticas. Sua decisão foi influenciada pela pressão da multidão e dos líderes judeus. A crucificação acontece em um local significativo, o Calvário, e a inscrição acima da cruz reflete a identidade de Jesus. Essa localização, próxima à cidade, aumenta a visibilidade do evento. Após sua morte, o corpo de Jesus é tratado com respeito por José de Arimateia, que o sepulta em um novo túmulo. Isso cumpre profecias e enfatiza a importância do sepultamento. Os discípulos, temerosos e trancados, recebem a visita de Jesus, que lhes oferece paz, provando sua ressurreição ao mostrar suas feridas. Este encontro simbólico fortalece a fé deles. Tomé, ausente na primeira aparição, dúvida da ressurreição até tocar as feridas de Jesus, ilustrando a luta entre fé e dúvida. Essa interação ressalta a importância da fé sem a necessidade de provas físicas. Após a ressurreição, Jesus pergunta a Pedro se ele o ama, enfatizando o significado do amor e do cuidado pelo rebanho. Este diálogo reforça o papel de liderança que Pedro assumirá entre os discípulos. João enfatiza a importância da crença em Jesus para a salvação e a vida eterna. Ele nos encoraja a reconhecer nossos pecados e a necessidade de arrependimento. A morte de Jesus na cruz é apresentada como um sacrifício pleno pelos nossos pecados, demonstrando o amor incondicional de Deus pela humanidade. Ao reconhecer Jesus como Senhor e Deus, podemos experimentar uma relação pessoal com Ele, recebendo vida eterna e um lugar perfeito diante de Deus.